Agora, vamos falar um pouquinho sobre as reservas de lucros, tá? Galera, a reserva estatutária, só lembrando que a reserva estatutária que a gente falou ali é um tipo de reserva de lucro, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre reserva de lucro. O artigo 182, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: serão classificados como reservas de lucro as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Ou seja, você tem aqui a demonstração do resultado do exercício. Você tem aqui receitas e você tem aqui despesas. O que vai acontecer? Isso vai gerar para você um lucro. O que você faz com o lucro que você obtém no resultado do exercício? O que você faz com esse lucro? Você transfere para o balanço patrimonial. Para a conta lucros acumulados do PL. Beleza. E aí, você fez o seguinte, você tem aqui... Meu cachorro tá maluco mesmo. Tá correndo para lá e para cá. Você tem aqui, foi mal, galera, receitas. Tá com um ossinho aqui, quer brincar. Esse é o problema de ter um estúdio em casa, né? Igual aquele cara, o jornalista lá do Japão, que tá lá fazendo uma entrevista ao vivo e os filhinhos entram lá e a babá fica louca. Então vamos lá. Você tem aqui receitas e despesas, suas receitas foram maiores. Para transferir, você faz o quê? Você coloca aqui, tira esse X daqui, debita e joga para cá. Credita em lucros acumulados. Tá. Daqui, o que acontece? Daqui você pode ter 3 destinações, basicamente. Tá? Lembrando que a conta lucros acumulados, ela diminui aqui, com lançamentos a débito. Beleza? Então daqui você pode ter 3 destinações, basicamente. O que você pode fazer? Você pode aumentar o capital social. Você pode constituir reserva de lucros. E você pode pagar dividendos. Então são essas 3 opções que você tem, tá? Você tem essas 3 opções: aumentar o capital social, jogar uma coisa para uma quantia para reserva de lucro ou pagar dividendo. Então vejam, são classificados como reserva de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Ou seja, você transferiu para cá, você vai pegar uma parcela aqui desse lucro e vai jogar para as reservas de lucros. Vejam então a diferença, tá? Vejam, portanto,
a diferença das reservas de lucro para reserva de capital. Porque a reserva de lucro, ela foi para a demonstração do resultado do exercício como receita e depois vai ser constituída a reserva de lucro. Já a reserva de capital, não. A reserva de capital, ela foi direto para o PL. Entendido, pessoal? Entendido isso daí? Sim ou não? E aí, esse artigo 182, parágrafo 4º cai em prova, tá? Gabriel. Quais são as reservas de lucro existentes? Pessoal, reserva de capital, quando você recebe, você lança diretamente no PL. Reserva de lucro, não. A reserva de lucro, primeiro, ela é uma conta que foi lá para a DRE, é um valor que foi para a DRE, e aí depois veio para o balanço, e aí sim você joga para a reserva de lucro. Exatamente, a reserva de lucro é exatamente como eu mostrei aqui no slide, tá? Exatamente isso aqui. Despesa não, é porque você teve um saldo aqui. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Você teve, esse aqui é o valor do lucro. Tá? Não é que eu transferi a despesa, eu transferi o saldo. Esse aqui é o saldo que sobrou. Para você transferir isso, você debita e lança em lucros acumulados como uma conta ali credora, entenderam? Vamos lá. Então é o seguinte, quais são as contas que você tem como reserva de lucro? Você tem a reserva legal, você tem a reserva estatutária, você tem a reserva de contingência, você tem a reserva de incentivos fiscais, você tem a reserva de retenção de lucros, você tem a reserva de lucros a realizar, você tem a reserva para dividendos obrigatórios não distribuídos e você tem a reserva para prêmio na emissão de debêntures. Ah, Gabriel, mas é muita coisa. Sim, você não precisa decorar todas. Você tem que decorar as que mais tem pegadinha. As que são mais complicadas, que é a reserva de legal, que tem alguns limites, que é a reserva de lucros a realizar, que é basicamente essas. O resto você só ter ali uma intuição, você vai matar na prova, tá? Então o que mais que eu tenho que saber, Gabriel? Olha lá, vamos ver como é que caiu na prova da Receita Federal? No tratamento contábil das contas de reservas, são classificadas como reserva de lucro as reserva de reavaliação de ativos próprios e reserva legal. Letra B, reserva para contingências e reserva de incentivos fiscais. Letra C, reserva de lucro para expansão
e a reserva de ágio na emissão de ações. Letra D, reserva de contingência e a reserva de reavaliação de ativos de coligadas. E letra E, reserva especial de ágio na incorporação e a reserva legal. E aí? Gabarito, letra B de bola. Mole, né? Gabarito, letra B de bola. Reserva de contingência e reserva de incentivo fiscal. Pessoal, decorem também que as reservas de lucros, elas não podem ser constituídas indefinidamente. Existe um limite para a constituição da reserva de lucro. E o limite é o seguinte: as reservas de lucros, elas precisam ser menor do que o capital social. As reservas de lucros, ela tem que ser menor do que o capital social. Só que aí você excepciona. Não entram nesse cálculo. Exceção: a reserva de incentivos fiscais, a reserva de contingência, a reserva de lucros a realizar, a reserva de prêmio na emissão de debêntures. Ou reformulando essa dica, você pode gravar o seguinte. Vou jogar lá para cima. Você pode gravar o seguinte: os leões têm que ser menor do que o capital social. Os leões têm que ser menor do que o capital social. E aí, o que são os leões? Os leões é o quê? Reserva legal, reserva estatutárias, reservas para orçamento. Pessoal, reserva para orçamento é a mesma coisa que reserva de investimento. Tá? Reserva orçamentária e reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Beleza? Esse bizu é muito importante. Gravem o bizu que fica mais fácil, não é mesmo? E aí, se você me perguntar assim, Gabriel, esse limite, ele é considerado o capital social subscrito ou capital social realizado? A Lei 6.404, artigo 199, se você tem a lei aí, dê uma olhada, ela fala o seguinte: o saldo das reservas de lucro
exceto para contingências, incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Então a lei não foi clara nesse aspecto. Tá bom? Não foi clara nesse aspecto. Para a reserva legal, a gente tem um posicionamento claro. Agora, quando você atinge esse limite, ela não falou. Tá? Então vamos lá. Cadê? Vamos voltar aqui. Espera aí. Olha só. Olha uma questão que a FCC cobrou em 2016. A questão diz o seguinte: a empresa retentora SA, o que ela fez? Apresentou em 2015 a seguinte composição patrimonial: PL, capital social 1 milhão, reserva legal 200 mil, reserva de lucros a realizar 250, reserva de lucros 1 milhão. Então vamos lá. A Assembleia deverá distribuir obrigatoriamente o valor de 450 mil como dividendos. Aprovar o saldo das contas, uma vez que não há limite para os montantes contabilizados nas contas do PL. Aumentar obrigatoriamente o capital social no valor de 1 milhão, integralizando o total das reservas de lucros, uma vez que a conta não pode manter saldo. Distribuir obrigatoriamente o valor de 1 milhão como dividendos, uma vez que a conta reserva de lucros não pode manter saldo. Realizar obrigatoriamente a integralização ou aumento de capital social ou distribuição de dividendos do valor do excesso de 200 mil reais. Então, pessoal, é o seguinte, lembre lá do que a gente disse. Nós falamos o seguinte, que as reservas de lucros elas têm que ser menor do que o capital social. E aí, estão excluídos desse limite a reserva de incentivos fiscais, a reserva de contingência, a reserva de lucros a realizar, a reserva de prêmio na emissão de debêntures. Então aqui é o seguinte, vejam só, desse que nós temos, do que nós temos aqui, a reserva de lucros a realizar ela está fora do cômputo. Porque ela tá excepcionada. A questão não falou nada de dividendos. Então a gente não pode afirmar nada a respeito dos dividendos, porque o dividendo ele é fixado pelo montante que está lá no estatuto, né? Então, a questão não falou nada de dividendo. Então, o que sobrou? Sobrou reserva de lucros no valor de 1 milhão e sobrou uma reserva legal no valor de 200 mil reais. E você tem um capital social de 1 milhão. Então veja, qual é o seu excesso? Você tem um excesso de reserva de lucro no valor de
R$200 mil. Por que as reservas de lucros? E aí incluído, a questão foi genérica ali naquele valor de 1 milhão. E a reserva legal, ambas estão nesse cômputo. Então você tem 1.200.000. Só que o seu capital social, ele é de 1 milhão. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que distribuir obrigatoriamente o valor de 450 mil como dividendos? Não. A questão não falou nada sobre dividendo. Então não sou eu quem vai afirmar. Aprovar o saldo das contas, uma vez que não há limite para os montantes contabilizados nas contas do PL, errado. Acabou de ver que há o limite. Aumentar obrigatoriamente o capital social no valor de 1 milhão, integralizando o total da reserva de lucros, uma vez que a conta não pode manter saldo. Errado. De onde tirou isso? Distribuir obrigatoriamente o valor de 1 milhão como dividendos, uma vez que a conta reserva de lucros não pode manter saldo. Errado. Realizar obrigatoriamente a integralização ou aumento de capital ou distribuição de dividendos do valor do excesso de 200 mil reais. Gabarito. Ok, pessoal? Gabarito. Por quê? Isso está lá no artigo 199 da Lei 6.404. Lá fala exatamente assim. O saldo das reservas de lucros, exceto para contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingido esse limite, a Assembleia, né, que é o órgão máximo de uma SA, deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização, no aumento de capital ou na distribuição de dividendo. Tá? Ah, Gabriel, mas a primeira coisa que você vai me perguntar é o seguinte: a reserva legal, ela não é uma reserva de lucro? Sim, é uma reserva de lucro. Só que nessa questão, se você colocasse dentro de 1 milhão, você não teria gabarito. Tá? Você não teria gabarito. Então, pelo enunciado, ficou claro que a reserva legal aí estava apartada, estava separada do saldo da conta reserva de lucros, embora a reserva legal seja uma espécie de reserva de lucro. Beleza, galera?